Muito bom. Então já tem 4 tá 10 que nós estamos compartilhando princípios para uma liderança inesquecível. Então nós já compartilhamos 11 desses pontos, e aí se você de repente não ouviu os outros, não tem problema, é uma continuidade, mas eles não estão entrelaçados uns nos outros, mas você de repente pode entrar no nosso aplicativo, vai lá em áudio, em Tadel, ouve os passados. Na semana passada a gente falou, um dos pontos de Jesus mandando os discípulos organizar, então aquele líder que não centraliza, ele delega funções. Então ouça os áudios passados para que vocês também possam crescer. Mas vamos passar pelos 11 pontos que nós já falamos aqui. Então, pelo número 1, caráter. Número 2, pontualidade. Número 3, o líder que nunca para de crescer. Número 4, ele faz uma declaração de sua missão original. Número 5, se mantém acessível. Número 6, tem uma dose de bom humor. Número 7, surpreende as pessoas. 8, o líder que sonha. E os 3 últimos que foram os que nós falamos no Tadel passado, seja um mestre que ensina. 10º, o líder que motiva as pessoas. E o número 11, o líder que não pode perder a sua alma. Então o nosso 12º ponto, primeiro dessa manhã, importe com as pequenas coisas, importe com as pequenas coisas. Então tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, e esses princípios está inspirado no livro do pastor Josué Gonçalves. Ele diz que grandes coisas podem ter início através de pequenos gestos. Então eu ouvi um dia desse uma expressão, um testemunho na verdade. Se você, por exemplo, chega uma pessoa na sua célula ou na sua casa, ou alguém vai te apresentar uma outra pessoa, Então, vamos supor, vou apresentar a Carla para a Tayla, beleza? E aí, oi Tayla, essa daqui é a Carla, membro aqui da nossa igreja. Eu estou apresentando ela às vezes para indicar ela para a célula, Então, oi Tayla, essa aqui é a Carla, está visitando a igreja hoje. E aí, a Tayla, em vez de fazer assim, uma cara de alegria e tudo, aí a Tayla faz uma cara assim, ou deixa a demonstrar, tipo assim, de não ligar aquele relacionamento, em vez de, tudo bem, muito legal, mas ela às vezes não dá atenção, ou fica olhando por cima da pessoa, ou está prestando atenção em outras coisas que estão acontecendo. Então um pequeno gesto como esse pode causar uma grande coisa no coração da Carla. Mas pelo contrário, se ela é atenciosa, se ela olhou para ela, respondeu ela muito bem, ela com certeza vai ser atraída e vai ganhar o coração dela. Então assim, vocês, nós que somos líderes, o líder que busca excelência, ele deve saber mesmo o significado de pequenas coisas, pequenos gestos. Então, cada gesto, cada palavra nossa, até mesmo a entonação da nossa voz, se ela está aquela voz mansa, suave, está aquela voz brava, irada ou ríspida, Então, até mesmo a forma como a gente apertar a mão daquela pessoa, aquele abraço, vai demonstrar justamente nosso posicionamento, essa coisa que a gente está fazendo, como eu disse, vai causar positivamente ou negativamente algo no coração daquela pessoa. Então assim, quando Jesus fala daquela parábola do grão de mostarda, além de falar sobre fé, de que a árvore cresce, depois multiplica, Jesus está falando também que uma pequena coisa tem o poder de gerar outras bem grandes. Então eu creio que, por exemplo, alguém que já multiplicou, e vê aquele trabalho bem feito, realizado, quando chega lá na frente, essa pessoa se alegra com o fruto do trabalho. Então é tão legal que a Bíblia fala isso, a gente não desprezar os pequenos começos. Então se Deus tem colocado um pequeno começo na sua mão, um GE, uma célula que acabou de multiplicar, seja fiel, porque há um poder nas pequenas coisas. Por isso que o princípio diz, você se importando com as pequenas coisas. Então você pensa assim na alegria, de Zaqueu quando Jesus vou comer na sua casa, ou de quando Jesus foi na casa de Pedro também comer lá. Então às vezes uma atitude tão pequena, mas que demonstrou algo grande. Então diz aqui que a falta de descaso, cortesia e desrespeito fazem com que as pessoas se afastem do líder, e ao contrário,
né, a pessoa vai se esquecer desse líder facilmente. Então, eu ouvi um outro testemunho de um pastor que foi apresentado por um chefe de cozinha. E aí, quando eles conversavam, estavam ali conversando, o pastor ele ficou só sendo muito atencioso. E o chefe falou e tal, e contou a história dele, e o pastor sorrindo, ouvindo, né, sendo muito atencioso, legal. Quando depois acabou a conversa, e o chefe foi conversar com o dono da casa da festa, o chefe falou assim: rapaz, aquele pastor, ele foi tão atencioso comigo, cara, aquele homem é um homem de Deus, mas tipo assim, o pastor não tinha falado nada, ele só foi atencioso. Mas para aquele rapaz que já conhecia ele, aquela atenção, aquela pequena coisa de se importar, foram poucos minutos, já foi algo grande que fez muito significado para aquele chefe de cozinha. Então, alguns pequenos gestos que podem marcar os discípulos. Vamos lá. Dar atenção a uma criança pegando no colo. Então, a pastora Simone sempre fala, né? Quer saber se algum líder, alguma pessoa tem muito de Jesus, é essa pessoa que, né, dá atenção para as crianças, desce no nível delas, né? Então, muito legal, pequenos gestos aí que de repente vai marcar o pai daquela criança. Outra coisa, parar para atender um mendigo, lembrar o aniversário do discípulo, já falei isso algumas vezes, importantíssimo. Outra coisa muito legal, são coisas práticas, né, que você pode tomar, de repente fazendo aí essa semana, deixar um bilhete com uma palavra de incentivo, né, às vezes para aqueles que fizeram boas tarefas, para aquele que às vezes ainda está no processo, vou incentivar, vou motivar aquela pessoa. Próximo, aproveitar uma oportunidade para agradecer o liderado e também reconhecendo publicamente o valor dele e demonstrar apreço. Então, são coisas às vezes pequenas, vou dar um chocolatinho, vou escrever um bilhete, vou colocar no grupo, né, vou motivar. Então, tem o pessoal aí, né, que serve no Pasquides. Então, o líder vai lá na sala, muito obrigado por você ter servido, coloca no grupo para a célula toda, né, ser motivada também a servir, pequenas coisas que fazem muita diferença. Ponto 13, relacionamentos. Provérbios 17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Então, no exercício da liderança, nós também devemos desenvolver bons relacionamentos. E eu penso, né, imaginando aqui, né, sobre essa palavra, eu penso que a nossa igreja, um dos maiores chamados da Paz Church é relacionamento. Né, nós nos envolvermos com as pessoas, nós estarmos realmente, nosso maior objetivo como igreja local é nos aperfeiçoarmos nessa área. E eu penso que é uma coisa também que não é desenvolvida da noite para o dia. Então, multiplique a célula, aquela célula já é uma bênção da noite para o dia, não. O relacionamento ele é construído dia após dia. Ele é construído principalmente nós realizando essas pequenas atitudes. Então, por exemplo, Jesus enviou, quando ele foi enviar, de 2 em 2. Né? Por que de 2 em 2 é tão importante? Porque quando você sai junto com aquela pessoa, você, logicamente, é obrigado a se relacionar, conhecer o coração dela, saber o que ela precisa. Outra coisa, um é espelho para o outro, né? Um está se espelhando no outro. Logicamente, se um vai fazer uma coisa errada, infelizmente, o outro vai aprender. Logicamente, nós vamos concentrar nisso, né? Quem é maduro não vai focar naquilo, vou fazer igual porque o irmão está fazendo. Mas o 2 a 2 é muito importante, porque gera realmente essa obrigação, essa necessidade de relacionamento, e acaba sendo espelho para o outro, e o outro acaba também vendo o que o outro não vê, né? O ponto cego do outro. Então você sabe que tem pessoas que veem o que você não vê dentro de você, amém? Então às vezes seu cônjuge, seus líderes vão ver. Então a gente, no relacionamento, tem que estar aberto para essa situação. Então tem uma pesquisa que milionários, né, aponta aí os milionários, né, quem tem muita grana aí, que o sucesso financeiro deles foi justamente a habilidade deles, não de mexer assim diretamente com dinheiro, também é muito importante, mas se relacionar com as pessoas. Então, um grande CEO, né, um grande empresário, ele não chegou lá, ele chegou lá porque ele soube, né, relacionar. Diz que tem algumas empresas que elas estão focando muito mais em pessoas que sabem se relacionar do que no PhD, no estudo que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa é um cabeção, sabe de tudo,
quando vai chegar na prática, no pessoal, no relacionamento, a pessoa tem aí certas dificuldades, né? Então, até no RH, né, quando eles identificam que aquela pessoa ela sabe se relacionar, é tão importante. Então, diz aqui que o líder que não sabe trabalhar com pessoas e que não consegue desenvolver bons relacionamentos, não está preparado para liderar. Né, logicamente, eu sou essa pessoa, não estou conseguindo, mas eu creio que no Espírito Santo e pedindo a ajuda de alguém, você conseguirá. Né? Eu não consigo, consegue, com o Espírito Santo você consegue. E é tão bom, então, por exemplo, estava reunido agora com a equipe do Paz Kids, né? Pessoal, nós estamos construindo nesse momento o Dia das Crianças, né? Colocamos o tema, distribuímos funções, então é tão confortável quando você sabe que você pode contar com uma equipe, quando você pode contar com pessoas que vão, né? Que estão dentro do seu relacionamento, que você sabe. Então, por exemplo, às vezes minha mãe, né, quando eu era mais novo, vai lá procurar emprego, né, quando eu era adolescente, vai lá procurar emprego. Aí me dava assim aquele medo, porque eu ia chegar num local para pedir emprego que eu não conhecia a pessoa. Mas quando você conhece, é mais fácil. Então eu conheço o Marcão. Ô Marcão, você pode me dar um pouquinho da sua erva de tererê? Então eu já chego muito confortável, não sei se ele vai dar ou não, né? Vamos ver níveis de amizade, a gente já conhece, né? Mas você fica muito confortável, né? Quando você conhece aquela pessoa, a abordagem é diferente. Amém? Então, às vezes a gente quer que as pessoas, né, no trabalho realizem coisas, mas a gente não tem o coração da pessoa, né? Então, é muito importante ter o coração das pessoas. Então, John Maxwell, ele fala assim que dos pontos imprescindíveis para quem quer se relacionar bem com as pessoas, ou seja, você ter o coração e a mente de um líder entendendo e amando as pessoas. Então, a maioria das pessoas tem as seguintes necessidades em comum. Primeiro, elas gostam de se sentir especiais. Por isso, faça elogios sinceros. Em segundo lugar, elas desejam um futuro melhor, mostre-lhe esperança. Elas desejam direcionamento, por isso seja o navegador. Elas são egoístas, por isso fale primeiro as necessidades delas. Elas se sentem desanimadas emocionalmente, por isso encoraje-as. Elas desejam sucesso, por isso ajude-as a vencer. Você já viu que na história de Davi, no meio ali dos tempos bons e nos dias também maus, que muitas pessoas ajudaram Davi? Então eu penso, né, esse coração adorador, né, que Davi tinha, de um homem de Deus, ele era uma pessoa que sabia se relacionar. Então durante a história de Davi você vê amigos como Zadok, Abiatar, Jonatas, Uzai, Barzilai, várias pessoas que ajudaram Davi, né? Lembra daquele sacerdote, se não me engano é o Zadok, que ajudou Davi, mesmo não podendo, ele deu o pão, né, da presença lá para o Davi, mesmo não podendo, né? Mas pense na amizade que ele tinha. Poxa, esse cara aí já me ajudou, esse cara já me encorajou, né? Então olha que legal essa frase: a amizade é como uma árvore, temos que plantar e depois cultivar. Você só não planta, você rega, você cultiva, né? Você anda com aquela pessoa. Então, 7 segredos aqui para que nós possamos nos relacionar bem. Tome nota. Reconheça o valor dos relacionamentos interpessoais. Logicamente, comunicando com clareza, de forma inteligentemente emocional, né? Logicamente, né? Nos frutos do Espírito, para que você seja agradável e eficaz naquele relacionamento. Segundo segredo, busque ter uma personalidade agradável. Então, quando nós falamos lá de ter uma boa dose de bom humor, encaixa bem aqui, né, dessa personalidade agradável. 3, seja exigente com você e mais tolerável com as pessoas. Pensa num ponto aqui que eu estou em processo de aperfeiçoamento, né? A gente ser muito exigente com a gente e com as pessoas, mais tolerante, né? Se colocando no lugar das pessoas, tendo empatia. Ponto 4, pratique o princípio da humildade. E aí, né, às vezes isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes, você leva as discussões até as últimas consequências. Não, eu vou ganhar, eu estou certo. E aí nessa a gente realmente chega lá e ganha, mas você perde o coração da pessoa, né? Então, ele fala aqui, né, o pastor José, entre razão e ser feliz, escolha ser feliz. Amém? Então,
Próximo segredo, cuidado com pré-julgamento. Então eu acho que isso é algo muito normal, muito geral, né? Não vou só me colocar na carapuça, porque a gente vê a situação, aí já lê, já sabe, já dá a resposta antes, e muitas vezes não ouviu as duas partes, não ouviu a pessoa, não sabe aquele assunto que está acontecendo. Então isso é até um tema aí, viu, pregadores aí, pastor Jackson, para falar sobre julgamento, porque é uma coisa que nos relacionamentos, pensa, a gente julga o tempo todo, a gente precisa aprender a parar com esses pré-julgamentos. 6, pratique a gratidão, e ele fala que ela é a memória do coração. Então é isso, né? A pessoa fez, muito obrigado, você é 10, você é super, cara, você é incrível. E número 7, coração perdoador, né? A gente sabe que a maioria aí, pessoas em depressão, pessoas presas, é porque não perdoaram. Achei interessante, né? Eu estava aqui ontem na rede de mulheres, aleluia, servindo, né? Servindo a minha mãe, servindo as esposas, e a Pira contou um testemunho aqui tão forte, de uma vez que ela ficou magoada, chateada, né, contra alguém. Então, quando você não perdoa, você fica preso ali naquela pessoa, naquele relacionamento, e não rompe. Então, quando você perdoa, você reconstrói relacionamentos. Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras, ou seja, 3 amigos, não se quebra com facilidade, né? Quando você lidera com uma equipe, com pessoas que são seus amigos, é tão gostoso, né? Então ontem, por exemplo, eu falei aqui, né? Chama seus líderes para comer em casa. Ontem foi o dia de mais um, João Paulo. Recebi o João Paulo lá em casa, a gente comeu, contei a minha história para ele, foi tão gostoso receber ele, por quê? João Paulo é meu amigo, né? Então só estou nessa posição, eu sou o cara e você não é. Não, né? Aprendo muito com a vida dele. Então relacionamentos, aprender a andar junto, comer junto é muito importante, amém? Então ponto número 13, críticas, aleluia, acatando e fazendo críticas. Quem já não fez uma crítica acirrada, ácida, né? Todos nós, inclusive eu. Toda crítica, seja positiva ou negativa, depende de como ela é feita e como ela é recebida. E a frase do Blanchard, vamos ler aqui: o homem que parece estar muito preocupado com a degradação dos outros está normalmente preocupado com a promoção de si mesmo. E é verdade, muitas vezes é assim. Eu ataco o outro, né, porque eu quero me promover, porque eu quero crescer. Meu Deus, eu fiquei muito tocado assim, com essa frase. Então, nem todas as pessoas que estão em posição de liderança sabem lidar com a crítica, né? E eu achei muito interessante aqui, né? Então você, como líder, deve suportar, e se você está sendo criticado, você está no caminho certo. Já viu quando a mangueira ela está cheia de manga, né? Os meninos metem o pau e jogam pedra mesmo, você vê um monte assim às vezes, porque a árvore que dá fruto é apedrejada, e isso é bom para o processo. Já viu uma árvore que não está bonitinha ali, não dá fruto nem nada? Então, líder que só tem bajuladores ao seu lado, né, bajulando o seu ego, cuidado com eles, né? Então assim, nós temos que aprender a receber críticas, né, receber, né, bons. A gente fala crítica, né, como essa dinâmica que nós fizemos hoje, que é o ponto em crescimento. Eu nunca gosto de falar o ponto negativo, eu gosto de falar o ponto em crescimento, porque se você ficar você vai ficar para sempre no menos zero, né, no zero, né, aliás, não existe menos zero, no menos 1, no menos 2, mas aquele ponto que você precisa crescer. Então, nós devemos entender que, por exemplo, o líder fazendo críticas, né? Todo líder eficiente, eficaz, sabe fazer críticas construtivas. Então, antes de criticar, vamos passar pelos seguintes filtros. Cuidado para que as críticas não se tornem um ataque pessoal e que vá além das reclamações específicas. Então a pessoa, né, trouxe ali uma reclamação, e aí às vezes a gente pega aquilo ali e acha que é aquela pessoa que tem algo contra nós. Próximo, considere os créditos que a pessoa tem, né? Então no caso de você, criticando, dando um feedback, né? Vamos usar essa palavra, dando um feedback, e às vezes aquela pessoa, ela tem 1000 pontos a favor, mas ela fez uma coisa errada. E aí, meu irmão, a gente destroçar aquela pessoa, né? Bagaça aquela pessoa. Considere os créditos que essa pessoa tem. Outra, avalie de forma objetiva e tenha certeza que você está sendo justo, né? Então, buscando esse critério. Outra coisa, consulte o coração. Então, está bravo, está irado, né?
Eu já contei aqui muitas vezes, né, que eu já fiz isso, meu irmão, me dei mal, né? Então, não é o momento de fazer um feedback, o momento que você está bravo, está irado. É melhor apaziguar a ira e depois, com o coração bem bonitinho, bem limpinho, bem organizado, com as ideias bem organizadas na sua cabeça, trazer, né, criticar, né, trazer aquele bom feedback. Escolha o momento, o melhor momento. Então, Provérbios 13:23, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão é boa, né? Então, devemos aprender que há o momento certo. Escolha o melhor lugar, não exponha ninguém publicamente. Pensa, uma vez, eu só tenho coleções de coisas ruins aqui, né, gente? Perdão, Jesus, perdão. Uma vez no adolescente, eu fui no acampamento, eu fui confrontar o irmão, estava tendo assim a palavra, aí o irmão estava lá na cozinha, tinha que dar sempre o migué, né? Ele estava lá na cozinha querendo comer, mas na hora da palavra, meu irmão, eu cheguei assim, bonito naquele irmão, quebrando mesmo, estourando a pau na cabeça do irmão. Jesus Cristo de Nazaré. Então, nem saibam o que aconteceu depois. Foram anos para a pessoa perdoar, mas amém, ela perdoou, foi liberado perdão, eu pedi perdão, irmão, glória a Deus. Então, condene a obra e não o autor. Graça é verdade, continuando juntas, sendo também diplomático, com bom humor e sinceridade, né? Você vai conversar, né? Você pode jogar uma situação assim, né? Tratando aquilo. E principalmente isso que o pastor Eibe fala, né? Fazer o comentário positivo após o negativo, que é aquele ensino da regrinha do sanduíche. Então isso é muito fácil, aprendi isso e sempre tento fazer. Então você vai criticar alguém, né? Vai fazer um feedback daquilo que a pessoa fez. Eu lembro, como a gente falou, lembro aquilo que a pessoa já fez, considerar aquilo que aquela pessoa já fez, aquilo que ela fez de bom. Olha, irmão, você é top. Você não é lisonja, né? Então vou lembrar, então tem que ter inteligência para fazer isso. Eu vou lembrar que o irmão fez. Olha, daquele dia você fez aquela tarefa tão bem, foi tão bacana, né? Olha, cara, você é um homem de oração, um homem de Deus, te amo, te admiro muito. E, né, nunca falar o mas, né? Porque o mas destrói tudo que você fez para trás. E, olha, tem essa tarefa aqui e a gente pode aperfeiçoar, vamos crescer, vamos falar assim, assado, né? Então é a hora que a pessoa realmente está, né, que é a carne, no pão é o momento da carne. E aí depois, para não deixar aquela pessoa, né, o tanque emocional dela desabastecido, aí eu vou terminar com um elogio. Rapaz, o Espírito Santo vai te ajudar tanto. Se você já venceu naquela área, você também vai conseguir. Amém? Então eu também creio que tem um momento da liderança que a gente já pode chegar já mesmo descendo o cajado, que a pessoa já está emocionalmente madura, né, para receber isso. O pastor não fez o sanduíche comigo, coitado, né? Então, não sofra por isso. Mas logicamente, né, se a linguagem de amor da pessoa for palavra de afirmação, né, você deu uma cachulepada na pessoa, né? Então, queridos, nós precisamos tanto aprender com as críticas, né? Aprendendo a receber e fazer elas também. Amém, queridos? Então, Deus abençoe, né? Que possam ser mesmo princípios que você, né? Eu tenho falado assim, eu tenho me exposto aqui, né? Meu Deus, ele é pecador demais, não tem nem autoridade para falar. Mas assim, isso tem sido ponto de crescimento para mim. Não que eu tenha já aprendi todos, mas eu tenho procurado exercitar eles. Então, se o Espírito Santo me ajudou e se eu tenho conseguido, você também pode. Amém? E as pessoas vão te tratar, né, te ver como esse líder inesquecível, né, aí até a volta de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém!